Boa noite, gente, tudo bem? Galera, eu tô aqui nessa gravação de tela. Vou tirar para vocês agora, nesse Pingo dos Is aí, uma matéria. Porque quando estava no governo Bolsonaro, vemos que a função de meio ambiente sempre atacava, que o desmatamento tinha crescido, etc. E vemos que ele já saiu em 2 meses. O desmatamento superou em cento e poucos por cento a mais. Olha que não demorou nem um ano, deu? O que houve desmatamento em um ano, em 2 meses, no governo do PT, já foi ultrapassado e muito. Então vamos ver aí na íntegra, com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, a matéria aí mostrando a verdade que a mídia, Globo, SBT, Record, puxar saco aí do atual governo, não mostra. Vamos lá? Veja só, desmatamento na Amazônia bateu recorde para o mês de fevereiro desde o início da série histórica que é registrada desde 2015. Até o último dia 17 desse mês foram perdidos 208,7 quilômetros quadrados de floresta. Os dados são do DETER, sistema do INPE que reúne informações para o combate ao desmatamento em tempo real. Até então, o número de desmate mais alto para o mês de fevereiro tinha sido registrado no ano passado com 198,6 quilômetros quadrados de floresta perdida. Então, Nelson Kobayashi, o governo Bolsonaro era bastante acusado, pelo aumento do desmatamento na Amazônia, mas parece que esses números agora, no início do governo Lula, continuam em alta, Koba. Pois é, mas em relação a esses números, Vitor, é claro que isso é reflexo dos últimos 12 meses, isso invade o período da presidência do Jair Bolsonaro, mas o que a gente tem de bom é a esperança agora de que isso vai diminuir muito, porque afinal quem está no governo é o presidente Lula, que é muito amigo do meio ambiente, colocou a Marina Silva como ministra do meio ambiente, que foi para Davos falar que o Brasil é um compromissário com a defesa do meio ambiente, que esteve nos Estados Unidos, inclusive com a companhia da ministra Marina Silva, para dizer que o Brasil está convicto de que agora acabou esse negócio de desmatamento, acabou a ofensa ao meio ambiente brasileiro. Então, é um dado para a gente deixar salvo, registrado este número em fevereiro de 2023 para comparar com o ano que vem, porque daí não tem mais nada o que falar com os 12 meses anteriores, porque agora a responsabilidade vai ser toda dessa gestão do governo federal que fez a campanha falando muita coisa a respeito de desmatamento. Aliás, o presidente Lula, ele deu muito mais ênfase ao desmatamento quando era perguntado sobre agricultura, por exemplo, do que propriamente com os benefícios que o agronegócio brasileiro trouxe para o Brasil. Ele, perguntado no último debate presidencial do primeiro turno sobre o tema agricultura, foi a palavra que foi tirada de uma urna ali pelo mediador do debate, podendo falar sobre comida na mesa do brasileiro, sobre geração de emprego, sobre o PIB nacional, porque 27% vem do agronegócio, podendo falar sobre tantas coisas que essa joia na mão do governo brasileiro, que é o agronegócio, ele quis falar de desmatamento como se fosse culpa dos agricultores, como se todo desmatamento, toda a coisa ruim relacionada ao verde no Brasil fosse coisa da agricultura. Agora que ele está no governo, que escolheu as pessoas que vão lidar com essa pasta, resta agora a esperança, a certeza de que isso não vai mais repetir. No discurso é tudo muito bonito, mas vamos lembrar que Galera, estou só pausando aqui, eu parei que o discurso é muito bonito, o discurso é muito bonito. Então vamos lá. Lembrando que essas imagens que vocês estão vendo aí, não são imagens feitas, manipuladas, igual o partido do PT fazia, como falava ano passado, sobre meio ambiente, sobre desmatamento, que o atual governo estava acontecendo, aí pegava mensagens, fotos, arquivos, talvez da época ainda do próprio PT, entendeu? Na época ainda que o próprio Bolsonaro ainda nem era presidente. Então vemos que isso aí exagero de má fé mesmo. Pegava imagens antigas e colocava. Agora vocês estão vendo em tempo real aí que essas imagens é a imagem de 2 meses. Nós estamos falando de 129 arqueiros de terra que teve de desmatamento e queimada no governo atual agora, sendo que em um ano, esse último ano que teve, só houve 12 arqueiros, 12 hectares de queimada em um ano, e o atual governo em 2 meses já está com 129 hectares. Então, nós estamos falando aí, gente, de mais de 100% de aumento, né?
Eu tô falando aí de algo monstruoso. Se já tá cento e poucos por cento de hectares em 2 meses, imagina em um ano até dezembro que vai ser. Vai bater recorde, mais recorde. E nós estamos aí para mostrar, para acompanhar, entendeu? E só para provar o que a gente já tinha certeza para esses fanáticos alienados, por mentiras, né, que não acompanham as coisas, são levados por tudo que é conta da carochinha, e agora por ter passado por isso aos contos da carochinha, nós estamos pagando aí, ó. Não teve redução de aumento em nada, pelo contrário, aumentou-se muito, promessa de um reajuste bom do salário mínimo não houve, foi R$ 18 apenas de aumento, foi um deboche, nem o próprio Bolsonaro em nenhum ano teve um aumento assim de R$ 18, pelo contrário, ele sempre teve coisa aí, reajuste bom, entendeu? Toda a área, entendeu? Acabou aí vai acabar com o Uber, as pessoas que vão trabalhar no seu emprego direitinho, o auxílio, né, emergencial mesmo, que pessoas sozinhas estavam recebendo, já acabou também, não vai receber. O saque aniversário do FGTS, que muita gente ajudava, pegava, acabou, também não tem. Então tudo que beneficiaram o pobre acabou com tudo, entendeu? Então tem muito departamento aí que muitas pessoas não vão ter mais acesso ao saque aniversário, etc. Por causa disso também. O gás também, que vinha em dois meses, né? Junto com o auxílio, era de R$ 120,63. O Lula não deu reajuste, pelo contrário, ficou somente R$ 110. Além de não aumentar, ainda tirou 63 centavos. Isso é uma vergonha para quem falou que era barato o gás. Não aumentou, ainda tirou ainda, entendeu? Pra você ter ideia, ainda tirou ainda tantos centavos. Então isso é uma vergonha, entendeu? Mas vamos continuar aí com o restinho da matéria aí, galera. Que o recorde de desmatamento e de queimadas era justamente do PT, nos governos Dilma. Diga, Zé. Olha, existem muitas lendas aí nessa história de desmatamento, interrupção do desmatamento. O Brasil é um país que desmata. Em primeiro lugar, não há como zerar o desmatamento. É impossível, né? Sempre haverá desmatamento. E digo mais, existe a possibilidade de desmatamento legal. Há previsão, inclusive no Código Florestal. Não há esse crime de colocar fogo em floresta, e a maioria disso aí acontece, não é porque a legislação brasileira é flexível e boa com isso, é porque criminosos que querem grilar terras é que fazem o desmatamento para depois pedir a legalização. A legislação brasileira, ela é uma das mais rígidas do mundo, e ela é concatenada num código, que também é uma raridade. Talvez o Brasil seja um dos únicos que tenha o Código Florestal, todas as leis relativas ao meio ambiente concatenadas num só documento, né, que é o Código Florestal. Então há um esforço do Brasil, sempre houve um esforço do Brasil, e o Brasil legal. O Brasil legal, o que é o Brasil legal? É que independente de quem esteja no governo estadual ou federal, a lei tem que ser cumprida. Quem não cumprir é criminoso. Não há essa história de que no governo Bolsonaro havia incentivo. Não mudou a lei. Não, tá aí, quem cometeu o crime de desmatar de forma ilegal deve ser punido, né? E o que há, na verdade, é um discurso político. Nada mais do que isso, um discurso político e pronto. Abinato. Quem cospe pra cima tem que saber que vai cair na testa. Eu não vi o governo fazer isso, mas eu vi o consórcio e vi a militância. Aquele discurso de são só 45 dias, isso foi uma economista, e a outra comentarista política, só 50 dias, como é que pode? Isso, então, em poucos dias já aconteceu tanta coisa, e o outro, é fantástico isso que aconteceu, e o desmatamento caiu 61%, ou seja, o Saci Pererê, Curupira, a mula sem cabeça. O folclore nacional ficou tão feliz que falou, bom, agora nós vamos dar uma trégua para as matas. Então o Lula é presidente, não vai ter mais desmatamento. Então eles arrogaram como um efeito Lula sobrenatural o fato de janeiro ter uma queda abrupta de 61% no desmatamento. Mas agora o mês seguinte tem um desmatamento recorde.
Nunca antes visto na história desse país, de acordo com o histórico de medições, é claro. Aí eu pergunto, esse desmatamento vai para conta do Bolsonaro ou vai para conta do Lula? Nenhum dos dois é o correto. Mas, se você trouxe para sua conta de saldos a queda do desmatamento de janeiro, você obrigatoriamente tem que trazer para sua conta o débito de alta nos desmatamentos de fevereiro. Não dá para levar um e descartar o outro. O pacote é completo. Ou vão dizer que, sim, o Lula, e vou brincar aqui mais uma vez com meu querido amigo, peço desculpas desde já, ou o Lula, vão dizer os seus defensores, é responsável pela queda do desmatamento, mas o Salles foi lá muito revoltado com a pira das próximas Olimpíadas e tocou fogo para desandar como um infiltrado contra as políticas salvamentistas da Amazônia. Não dá, isso é lenda, isso é loucura, isso é insanidade. Se você se aproveitou desse dado aleatório da natureza para dizer que é um efeito sobrenatural desse presidente, que é o salvador da democracia, o redentor da humanidade, o homem que vai fazer com que a miséria acabe no mundo, a fome cesse, que a sede acabe, ou você vai ter que assumir também o fato de que ele tem que ser culpado por aquilo que não dá certo. Agora, o que me intriga muito, senhores, é o seguinte fato. Se, desde o começo do mandato de Lula, todos os olhos do mundo, em especial todos os olhos de Brasília estão voltados para essa região do Brasil, por conta da crise humanitária dos Yanomamis, se o governo está envidando todos os esforços, como diz que está fazendo, isso não deveria ter acontecido. Ou ele não está envidando esforço nenhum. Isso é uma grande mentira apenas para criminalizar o ex-presidente por um crime que não existe nesse caso. Então, mesmo que seja a natureza, mesmo que a queimada seja um efeito climático, isso revela duas coisas. Que os entusiastas desse governo tomam para si vitórias que não são deles, descartam derrotas quando deveriam assumi-las, porque assumiram a vitória anterior, e que eles mentem que todos os olhos estão voltados para a Amazônia. É isso aí, galera. Vemos aí, ó, como que eles mentem, né? Aqui o cara tá falando corretamente. Espero que o doutor aí, Lula aí, se explique, né? Agora explique por que o desmatamento em pouco tempo já ultrapassou em um ano do Bolsonaro, né? Teve desculpa no primeiro mês de janeiro e agora o segundo não teve desculpa nenhuma. Vamos ver no próximo mês. Então você vê uma prova maior que exagero de má fé e mentira com o cara, tá aí, ó. Tá aí na cara de vocês, pra vocês verem. É isso aí, galera. É isso aí. Abusaram da gente, né? Muitos milhares e milhares e milhões de pessoas estavam defendendo aí o correto, né? O que estava dando certo, não quiseram e agora apoiou algo que está dando tudo errado e agora nós temos que sofrer as consequências por causa de um grupo totalmente despreparado, entendeu? De não ter corrido atrás direitinho, investigado, analisado, estudado, entendeu? Nem que seja o básico nas redes sociais para ver que estava sendo enganado. Mas fazer o que, né?